Muito bem, nós estamos na aula de número 3. A aula de número 3 da unidade ainda 1, nós vamos falar acerca de teologia. Uma abordagem bem panorâmica, mas importante para a gente entender do que se trata, porque às vezes a gente não tem o real entendimento do que seja teologia. Bem, teologia, olhando grosso modo, alguém diz assim, é o estudo de Deus, né? Olhando etimologicamente apenas. Né? Theos, Deus, logia, estudo, tratado. Só que essa definição, ela esconde de forma simplista o que realmente significa teologia. Teologia, de fato, é o estudo acerca das coisas de Deus. Né? Só que esse estudo, ele pode acontecer de maneira meramente intuitiva, pode acontecer de forma não bíblica, pode acontecer de forma completamente divorciada, só especulativa, divorciada de qualquer fundamento escriturístico. Obviamente que isso não é recomendável, mas é importante que o aluno saiba que isso é possível. Por isso que quando você vê determinada teologia completamente absurda, e algumas pessoas dizem, mas como que pode? Pode. Teologicamente é possível. Não é possível biblicamente. Por isso que a teologia, a boa teologia, ela precisa ter fundamento escriturístico, fundamento bíblico, fundamento nas escrituras, que é a nossa regra de fé e de prática. Mas aí a gente pensa, é possível fundamentar absolutamente tudo nas escrituras? E por isso é necessário se ponderar. Então veja, a teologia, ela não nasce num contexto cristão. A teologia nasce num contexto da filosofia e do politeísmo grego. São os gregos que, na verdade, postulam pela primeira vez a ideia de se ter uma teologia. Só que quando eles postulam essa ideia, aparece numa obra de Platão, num diálogo entre Sócrates e Adimanto. Ou seja, é de um período da filosofia clássica. E nesse diálogo se discute acerca de os valores a serem ensinados às crianças. E esses valores geralmente são provenientes das divindades gregas. E é questionado se não é necessário se ensinar determinados valores universais que sejam iguais para todas as crianças, para todas as pessoas. E então era necessário se pensar não de acordo com a multiplicidade de divindades que haviam, mas sim pensar em um discurso único, proveniente de uma única divindade, para ter um conjunto de valores que sejam valores absolutos. E então se fala pela primeira vez, de se ter uma teologia, de ter um discurso único sobre um Deus único. E esse discurso seria um discurso racional. Então, a teologia já nasce com pretensão de ser um discurso racional acerca da divindade. Pois bem, hoje nós conhecemos, quando se fala em teologia, e não é só a religião cristã que tem teologia, existe a teologia das outras religiões. Mas quando se fala em teologia, ela é sinônimo de cristianismo hoje. Porque foi no cristianismo que essa ciência, alguns não concordam com a expressão ciência da fé, aplicada à teologia, né? Mas foi dentro do seio do cristianismo que realmente explodiu a ideia de se ter uma teologia. Porém, é importante compreender que a teologia só vai se tornar, de fato, o que a gente conhece, né, até hoje como teologia, do ponto de vista assim, científico, muito tardiamente. Do ponto de vista intuitivo, a teologia sempre existiu. Toda vez que o homem, que o ser humano,
ele discursa sobre Deus, ele fala sobre Deus, ele discute acerca das coisas relacionadas a Deus, ele está fazendo teologia, mesmo que ele não saiba disso. Agora, teologia do ponto de vista consciente, diretivo, né, se decidiu produzir teologia, vamos produzir teologia, aí ela é relativamente nova, inclusive dentro do cristianismo. É importante entender isso para que a gente possa, de fato, saber que a teologia, e isso precisa ficar muito claro para o aluno, teologia é um empreendimento humano. O que isso significa? Você pode dizer, mas é óbvio, teologia é uma coisa humana. Sim, mas o que é que isso significa? Significa que não existe, não há nenhuma teologia perfeita. Toda teologia, ela é passível de ser corrigida, ela é passível de estar errada, ela é passível de estar totalmente errada, ela é passível de estar parcialmente errada, ela é passível de ser corrigida, de ser melhorada, porque ela é produto humano. E tudo que é produto do ser humano, ele pode ser melhorado, ele pode ser consertado. Então, a única coisa absoluta do ponto de vista cristão são as Escrituras. A Bíblia Sagrada é absoluta. Porém, o que se entende acerca da Bíblia Sagrada é relativo. É preciso pensar, é preciso avaliar, é preciso ponderar. E deixa eu dizer uma coisa para você, que precisa ficar claro também. A gente respeita a produção teológica, a gente respeita e aprecia aquilo que foi produzido historicamente, mas não se engane. Não é porque alguma coisa é antiga que ela tem peso de verdade. Não. Existem equívocos que se propagam por séculos, até milênio. Passa por um período muito longo ensinando-se alguma coisa equivocada. Então não é porque alguma coisa é milenar, antiga, que ela seja correta. Ou seja, a reforma protestante só aconteceu porque se contestou aquilo que vinha sendo ensinado, e vinha sendo ensinado há séculos. Não é porque estava sendo ensinado há séculos que estava correto, estava errado. Então, da mesma forma, teologicamente falando, o cessacionismo, por exemplo, do lado da igreja ocidental, que é nosso lado, ele existe praticamente desde sempre. Não é uma invenção também nova. Não é alguma coisa do século XIX, apenas como alguém pode pensar. Não, ele vem de muito mais tempo. Ele é muito mais antigo. Mas não significa que seja correto. Ou seja, do lado ocidental nós tivemos o cessacionismo de maneira muito forte, desde o período da patrística. Só que do lado oriental isso não existiu. O cessacionismo não existiu do lado oriental. Porque os padres orientais, né, os pais da igreja oriental sempre foram grandes místicos, pessoas que criam nas manifestações do Espírito Santo e na relação com o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente pode falar de um cessacionismo, a gente vai falar do lado ocidental, mas não do lado oriental. Então é preciso entender esses aspectos para saber que não existe teologia completa e absoluta. Por isso que hoje, com os estudos históricos e também teológicos avançados, já se traz muita coisa da igreja oriental e a gente percebe uma pneumatologia muito marcante na teologia da igreja oriental. O que a gente pode fazer? A gente pode unir o conhecimento pneumatológico da igreja oriental com o conhecimento cristológico da igreja ocidental. Ou seja, nós temos algo a ensinar do ponto de vista da cristologia para a igreja oriental, e a igreja oriental tem algo a nos ensinar do ponto de vista da pneumatologia. Então, quando existe esse tipo de intercâmbio humilde, para que a gente aprenda um com os outros, é fato que é possível haver crescimento, e haver crescimento mútuo. A ideia é essa. Teologia não se faz num vácuo, não se faz de forma atemporal. Teologia se faz dentro da história, se produz dentro daquilo que nós podemos visibilizar, podemos postular e podemos conhecer.
E a teologia, ela é sempre produto humano, nunca caída do céu. Nós temos como produto de inspiração apenas as Escrituras. Como eu disse, novamente, as Escrituras, elas são inquestionáveis, elas são absolutas. A teologia, que é o que se produz a partir de, refletindo nas Escrituras, sendo mais ou menos especulativo, porque é meio que do caráter da teologia ela ter esse aspecto especulativo. Quando se fala de especulativo, alguém pode pensar apenas do ponto de vista negativo. Não é. Nós não estamos aqui falando de especulativo de um ponto de vista meramente negativo. Não, absolutamente. Quando a gente fala especulativo, é porque a teologia não tem o domínio do todo. Muita coisa as Escrituras Sagradas não falam acerca delas. E a teologia fala. A teologia trata desses assuntos. Então, só que existe um limite para essa especulação. E aí é que está. E o limite é justamente o que nós conhecemos como ortodoxia, que seria o ensino correto à luz das Escrituras Sagradas. Existe uma ortodoxia absoluta do ponto de vista cristão. As doutrinas mestras e basilares da fé é uma ortodoxia que vale para todos nós. Do ponto de vista particular, aí nós precisamos meditar e refletir de maneira bastante consciente que existem ortodoxias, como por exemplo, se nós tomarmos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que foi publicada em 2017, portanto, muito recente, muito embora tudo que ali se defende já era crido em mais de um século de caminhada de fé da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, mas se a gente parar para pensar, ali está a nossa ortodoxia assembleiana, que não serve automaticamente para, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que possui a sua própria ortodoxia. E vice-versa. O que a gente às vezes se preocupa é que muitos estudantes desconhecem isso e quando são censurados segundo a ortodoxia, por exemplo, de um cessacionista, que eles estão muito presentes na internet, nossos irmãos reformados chegaram mais cedo na internet, chegaram mais cedo nas redes sociais, ocuparam de forma inteligente esses espaços e muitos dos nossos jovens consomem, né, teologia reformada. A teologia reformada, é preciso dizer, ela tem sinônimo de teologia reformada, mas é interessante entender. A reforma protestante, isso eu sei que foi na nossa aula anterior, mas é importante entender ainda que a reforma protestante não é um movimento único, monolítico, com uma só vertente. Nós temos pelo menos 3 principais vertentes, né? A reforma luterana, de Lutero, que é a mais conhecida, porém não é a mais forte no Brasil, por exemplo, né? A Igreja Luterana ela é pequena no Brasil. Nós temos a reforma de Zwinglio, e quando a gente vai estudar acerca dela, a gente tem pouca manifestação da reforma zwingliana no Brasil. Por exemplo, a igreja menonita é uma igreja que vem da tradição de Zwinglio, né? Ela é da reforma que nós conhecemos como reforma radical, porque nós tivemos a reforma de Lutero, que é uma reforma acontecida dentro do seminário. Então, a reforma chamada magisterial. E nós temos a reforma radical dos anabatistas, né, que não concordaram nem com Lutero, que acharam que Lutero só maquiava, né, o que havia de errado e não queria uma transformação profunda, radical. Eles se protestaram contra até Lutero. Então, nós temos a reforma zwingliana e nós temos, por exemplo, a reforma calvinista, né, de João Calvino, que foi um reformador. Então, o reformador João Calvino é que tem mais proeminência no Brasil. A reforma calvinista, por isso que nós chamamos, né, os irmãos reformados, mas, na verdade, todos nós somos reformados porque somos provenientes dos acontecimentos do século XVI, da reforma protestante, luteranos, né, anabatistas e calvinistas. Mas, mais proeminente no Brasil são os nossos irmãos que nós chamamos reformados, que são da reforma calvinista. Então,
os nossos irmãos calvinistas, via de regra, são cessacionistas. Então, a ortodoxia calvinista é completamente diferente da ortodoxia que se postula, por exemplo, entre os pentecostais, que, via de regra, são arminianos, né? Os arminianos, eles possuem posições teológicas que são opostas às posições teológicas calvinistas. Então, você não pode avaliar a sua ortodoxia arminiana pentecostal pelas lentes da ortodoxia calvinista cessacionista. Você tem que saber distinguir isso. Então, o estudante de teologia precisa entender isso. Ele vai pegar um livro, aquele livro foi escrito por uma pessoa, por um ser humano. Aquele ser humano tem determinados pressupostos, tem determinados compromissos teóricos, filosóficos e teológicos que levam ele a refletir acerca das Escrituras daquela forma como ele reflete. Então, se você, como estudante, não compreender esse aspecto, é possível que você tome uma teologia, né, como absoluta. E não existe nenhuma teologia absoluta, nem a nossa pentecostal. Todas as teologias são passíveis de serem corrigidas porque são produtos humanos. Agora, existem pessoas que não aceitam correção na sua teologia, mesmo quando, à luz das Escrituras, a gente mostra que ela pegou um caminho equivocado, como é o caso do cessacionismo. Então, esse aspecto precisa ficar claro, porque se você não entender isso, e se você trouxer pontos de vistas cessacionistas como absolutos, você pode trazer pontos de vista cessacionistas para perceber, averiguar, passar pelo escrutínio escriturístico, o escrutínio da Bíblia e também pela reflexão da teologia, para ver se ele de fato tem fundamento. E com os nossos também, vice-versa. Isso é correto, não tem nenhum problema. Mas quando se toma os pressupostos, os fundamentos, os resultados da teologia reformada, né, da teologia contrária à teologia pentecostal, como absolutos, como corretos, aí não tem condição de ter nenhuma espécie de acerto. Por quê? Porque se nós formos corrigir a nossa teologia pentecostal à luz da teologia cessacionista, nós não vamos ter mais uma teologia pentecostal, nós vamos ter uma teologia cessacionista. Nós não seremos mais pentecostais, não acreditaremos mais na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo com evidência inicial de se falar em outras línguas. Nós vamos simplesmente deixar de crer em tudo isso. Então não seremos mais pentecostais. Então é preciso que o estudante compreenda isso. Agora, uma coisa importante de se entender é que os nossos irmãos reformados apresentam uma doutrina muito logicamente elaborada, mas é importante entender que eles elaboraram essa doutrina a partir dos séculos 17 e 18, num período que nós conhecemos como racionalismo, no período do racionalismo lógico europeu, que determinava que tudo tinha que ser explicado logicamente. Então, quando você olha para esse conjunto teológico, para esse produto final de teologia deles, no caso uma teologia sistemática reformada, você fica às vezes encantado, né? Os jovens ficam impressionados com aquilo, mas quando você vai analisar de maneira um pouco mais profunda, você percebe que existem enormes problemas hoje para se postular uma teologia calcada, fundamentada com base no racionalismo, nesse período racionalista, né? Por quê? Porque o racionalismo hoje já perdeu a sua força no mundo contemporâneo. O racionalismo hoje deixou de dar as cartas no mundo contemporâneo porque se descobriu que a razão não tem todas as explicações. A ciência não pode explicar tudo. Existem, né, milhares, uma imensidão de aspectos da nossa realidade que não podem ser explicados de maneira racional. E então, é preciso entender que, principalmente dentro da área da espiritualidade, é praticamente impossível se explicar uma série de coisas. E eu digo, sem medo de errar, para vocês o seguinte: se Jesus Cristo de Nazaré fosse avaliado de forma racionalística, né, ou racionalista, aliás, ele não passaria no crivo das teologias racionalistas de hoje. Imagine Jesus Cristo cuspir no chão, fazer, né,
uma mistura de terra com a sua saliva e passar nos olhos de uma pessoa cega. Seria visto como alguma coisa, no mínimo, nojenta. E no máximo, charlatã. É um charlatanismo. Onde já se viu isso? E Jesus Cristo fez. Aí a gente lê na Bíblia, né? E a maioria dos teólogos racionalistas, teólogos que inclusive se apresentam como conservadores e são conservadores, mas assim, eles correm desse tipo de texto porque, se for para avaliar do ponto de vista lógico, como a teologia deles postula, Jesus Cristo se torna um charlatão, um mentiroso, um místico, como eles dizem, porque mística é uma coisa positiva, mas eles colocam como uma coisa negativa. Então veja, Jesus Cristo seria visto como o quê? Como um mago, como um bruxo? Então é preciso ter cuidado com esse tipo de posicionamento para entender que a teologia pentecostal, ela se desenvolve em uma esteira, em uma plataforma diferente da plataforma racionalista da teologia reformada. Se você não compreender isso, obviamente você não pode ser um bom teólogo, um bom estudioso da teologia pentecostal. Então, que você possa entender essas diferenças para, de fato, não somente consumir teologia, mas para pensar teologia e, ainda mais importante, produzir teologia.